Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Cicobi Sul, Sierra Móveis, Arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata, Instituto Belader. Olá, boa noite. Como você costuma acender a sua churrasqueira no final de semana quando você vai fazer aquele churrasquinho? Você costuma acender com álcool? Olha, hoje a gente vai ter uma entrevista com o Dr. Eduardo Monteiro, que ele é cirurgião plástico, e ele vai falar para a gente do grande perigo que isso representa, o grande número de pacientes que são queimados por usar álcool para acender as suas churrasqueiras. Então, entrevista interessante. A gente vai conversar um pouquinho na reflexão de um texto bonito que a gente recebeu essa semana de como viver melhor. Você não quer viver melhor? Então, sente aí que o programa está começando. Sejam bem-vindos ao Instituto Beladerme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Beladerme, dispomos de tratamento rejuvenescedor, facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Beladerme você encontra um ambiente agradável de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Beladerme. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução. Com uma única certeza, não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Cicobi, faça parte. Nós estamos hoje à noite com o Dr. Eduardo Monteiro, que ele é cirurgião plástico, e a gente vai falar de um assunto importante, que são as queimaduras por álcool, muito frequentes aqui na região sul do Mato Grosso. Eduardo, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, a oportunidade, e é uma causa muito nobre, proteger a população aí de um acidente tão grave. Eduardo, você é cirurgião plástico, você faz as cirurgias estéticas aí com bastante maestria, mas às vezes a gente se esquece da área da reconstrução, da cirurgia reconstrutiva, né? E a ideia dessa entrevista surgiu porque a gente trabalha junto lá no Hospital Regional e assim, não tem semana que a gente não vê paciente chegando com queimadura por causa de álcool. E aí essa foi a ideia de chamar você para falar desse assunto, Eduardo. Porque isso é frequente, não é, no Hospital Regional? Na verdade, assim, lá no Hospital Regional a gente trata mesmo dessa parte reparadora, né? Sim. Lá não tem o paciente que busca estética, né? Estética. Sim. E assim, normalmente os casos que chegam lá são muito graves, porque as coisas mais simples ficam nos atendimentos, de pronto atendimento municipal. Sim. Então lá sempre tem paciente bastante grave. E talvez uma particularidade, a gente estava conversando nos bastidores, de que é uma região que tem muito a tradição do churrasco no final de semana, né? E as pessoas ainda têm essa tradição, essa cultura, essa mania de ou usar essa churrasqueira de álcool ou usar o álcool para acender o carvão. Eu queria que você falasse para o público qual é o perigo que tem essa prática de usar esses álcools para fazer esse tipo para acender a churrasqueira. Pois bem, assim, a experiência que a gente encontra no Hospital Regional, que representa o atendimento dessa região sul do Mato Grosso, é que mais ou menos 50% das queimaduras com álcool é com essa churrasqueira a álcool. Sim. O grau de acidente, o grau de gravidade de lesão causado por essa churrasqueira a álcool
é impressionante. Confesso assim que deixa a gente bem preocupado, que é um problema de saúde pública mesmo, né? As pessoas num momento de lazer, fazendo um churrasco. Às vezes com um pouquinho um pouquinho mais alto, né? Às vezes um pouquinho de cerveja, então não fica tão preocupado, não é, Eduardo? E muito rápido, né? É um descuido, segundo, né? Um esbarrão, assim, uma pessoa já tem aquela faísca no álcool e a maneira que é usada essa churrasqueira, um acidente assim grandes proporções. Você estava comentando que às vezes a pessoa ela confunde o álcool com a água e aí vai jogar água no fogo e joga o álcool. Como é que é isso? Você imagina, né? Dependendo da altura da festa, né? A pessoa tem um pouquinho de água para diminuir a temperatura da chapa e tudo mais, só que ele usou o álcool também para acender a churrasqueira. E se ele se enganar, é fatal, né? Porque ele vai jogar água. Aí o fogo vai vir para dentro do vidro e vai causar uma explosão, né, Eduardo? Tem algum caso, Eduardo, que você se lembra de paciente queimado que te marcou? Porque às vezes a gente está no hospital, a gente tem uma certa, digamos, uma certa resistência, mas tem casos que às vezes ainda nos chocam, né? Você tem algum caso parecido? Olha, Altemar, tem vários, né? Envolvendo queimadura é sempre uma coisa que a gente lamenta, porque é um instante de distração, é um prejuízo muito grande que o paciente vai levar para a vida toda, né? A gente se comove com a dor que o paciente está sentindo. Mas tem algum caso que você se lembra, assim, que te impactou? A gente pode citar, assim, por exemplo, chegar um pai que chega de uma cidade próxima com a criança no colo com 30% da superfície queimada, 40%. Ô, doutor, faz alguma coisa, o erro foi meu. Me descuidei com o álcool, troquei o álcool pela água e joguei na churrasqueira. O Pedrinho estava passando ali perto. Aí foi todo o álcool no menino, né? E a gente, né, pela experiência, sabe que a chance de sobrevivência é muito pequena. E o familiar não tem aquela noção na hora, né? Salva a vida do meu filho, doutor. Ele vai ficar bom, eu tenho certeza que ele vai. E na verdade... Porque as queimaduras, elas se tornam mais graves em crianças, em idosos, né, Eduardo? Ou então pessoas que têm já algum problema de imunodeficiência, às vezes problema renal. É isso mesmo, né? E não esquecer que mesmo queimado de 10, 15% de superfície corpórea, ele passa a ser um paciente imunossuprimido, né, dentro do hospital, porque ele perdeu um órgão protetor, né? Então vai entrar em contato com as bactérias aí do ambiente, né? Pode pegar uma infecção, né? E agravar o quadro dele, né? Principalmente crianças e idosos são mais sensíveis mesmo. Eduardo, eu quero, digamos assim, assustar um pouco o pessoal de casa, para as pessoas realmente repensarem de não comprar mais álcool em casa, porque não tem sentido mais a pessoa comprar esse álcool, né, Eduardo? Não precisa usar álcool para acender a churrasqueira, não tem mais nenhum papel, ele pode usar isso aqui, outras coisas para desinfetar a sua casa, né? Então, assim, uma queimadura, quando a pessoa chega no hospital, até ela sair do hospital, é um processo longo e doloroso, né, Eduardo? Exatamente. Porque tem os curativos, né? Aquela coisa toda queimada. O curativo é muito doloroso, não é? Não, e mesmo quando o paciente vai para casa, né? Vai de alta, ele vai ter que continuar o tratamento local. Os curativos, às vezes em postos de saúde, diário, né? Uma queimadura assim profunda de 2º grau, vai demorar uns 40 dias para ter 40 dias. Curativos diários. Curativos diários, né? Isso acarreta dor local, né? Dor local diária. E realmente uma dor que poderia ter sido evitada, né? Eduardo, e aqui, e o estado do Mato Grosso, ele tem estrutura para atender os queimados? Tem leitos específicos de queimado aqui, ou só em Cuiabá? Como é que funciona essa questão? Esse é um tema importante, assim, da gente dizer, né? Por exemplo, Rondonópolis a gente presta o atendimento de uma forma adaptada, né? Eu considero que até é um bom atendimento, a gente consegue realmente, assim, atender um grande número de pessoas.
Mas uma queimadura grave, a gente solicita a vaga de internação para um hospital especializado, que no estado é só em Cuiabá, que são poucos leitos. Na maioria das vezes a gente não consegue esse encaminhamento, ele está lotado, porque ele tem que atender a região norte do Mato Grosso, mesmo. Você estava comentando que são 6 leitos só? 6 a 8 leitos? 6 a 8 leitos. Mas para o estado desse tamanho é uma gota no oceano, né, Eduardo? Esse é um problema mesmo geral, né, no nosso país, porque a Organização Mundial da Saúde preconiza um leito para cada 30 mil habitantes. Né? E no Brasil é em torno de um leito para 1 milhão de habitantes. Leito para 1 milhão de habitantes. Então, é melhor evitar se queimar, né, Eduardo? Nossa, é um problema muito grave, né? E normalmente a maioria das pessoas que sofrem um acidente são pacientes que precisam muito do serviço público, né? São pessoas com poder aquisitivo menor, na maioria das vezes. Tem uma estatística aí de alguns trabalhos que falam que 95% das pessoas queimadas, elas são atendidas no sistema público de saúde, né? Então, assim, o custo-benefício de usar o álcool realmente ele não compensa. Não compensa. É a pessoa que se queima, ter uma bomba relógio dentro de casa. Aí ela sempre fala, achava que não ia acontecer comigo, aquela velha história, né? Depois que acontece, não adianta se arrepender. Eduardo, e para o pessoal de casa, a pessoa se queimou, o que ela faz? Põe um pasta de dente, joga água, vai correndo, o que ela faz? Então, tem muitas crendices, né? Crendices. Então, assim, definitivamente esqueça as crendices, né? Pasta de dente, borra de café. Eu já vi até falar de cocô de galinha, né? Isso aí... Bom também, né? Assim, esqueça. A queimadura é uma transdução de calor que lesa, né, o nosso órgão, que é a pele. Sim. Pode lesar a epiderme, a derme ou a derme profunda, né? Que isso resume as queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Certo. Então, no momento da queimadura, se queimou, né, você vai ter o reflexo de se proteger, você vai sentir uma dor muito grande, vai tirar. Às vezes esse reflexo é até prejudicial, porque você vai ter um movimento que é incontrolável, você pode bater em outro local que vai transmitir outra lesão para você. Mas aconteceu a queimadura, a temperatura está alta e está lesando a sua pele. Você tem que resfriar esse local, né? Então você vai em contato de água. A temperatura ambiente. Gelada, ambiente? Não precisa ser muito gelada. Ela, com certeza ela vai resfriar, ela vai ter uma temperatura menor do que a sua pele ali no momento. Então, deixar essa água corrente, se for o caso, entrar debaixo do chuveiro, se for só o braço, colocar na torneira, deixar ali uns 5 minutos, né? E enquanto isso, começar a pensar em levar para o hospital, procurar um serviço médico, né? Que aí você vai diminuir a sua dor, né? Com analgésicos, fazer um curativo mais específico. Se precisar fazer alguma cirurgia no momento, né? Então não passa nada, só lava com água corrente ou água um pouco mais gelada, para diminuir o calor local, um pouco a dor. Tá. Ficou 5 minutos lá. Aí, enquanto vai para o hospital e tudo mais, tenta recobrir essa pele lesada. Eduardo, eu queria agradecer muito a tua presença e eu queria te deixar mais à vontade para você fazer um último apelo às pessoas que estão nos assistindo. Uma mensagem final, assim, seria a importância da conscientização de não usar o álcool líquido para acender uma churrasqueira, não utilizar a churrasqueira a álcool. Joga fora esse negócio, né, Eduardo? São quase 3 mil pessoas queimadas por dia no nosso país, né? E a gente tem esse contato diário. E realmente, assim, são sequelas muito graves. Que a cirurgia plástica ela não consegue devolver as funções, né, como se nada tivesse acontecido. Muitos pacientes acham que depois é só fazer uma plástica. Não, as cicatrizes são permanentes. Os problemas funcionais, né, às vezes a pessoa não consegue mais trabalhar.
E além do risco de óbito, né? Como a gente comentou, uma queimadura extensa é muito comum. O risco de morrer é grande, né, Eduardo? Demais. Eduardo, muito obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Tá né? bom. Espero que... Foi muito bom. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Sejam bem-vindos ao Instituto Bela Derme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Bela Derme, dispomos de tratamento rejuvenescedor, facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Bela Derme, você encontra um ambiente agradável de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Bela Derme. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Sicoob. Faça parte. Quero compartilhar com vocês essa noite um texto que eu recebi de um autor chamado Bruno Pitanga, que ele é doutor em neuroimunologia, neurocientista, professor universitário, palestrante, e que é como se fosse uma receitinha de bolo para a gente viver melhor. Então, o que diz o Bruno Pitanga? Ele diz assim: para viver melhor, não se preocupe, se ocupe. Se você pegar bem a palavra preocupação, é você ficar é você ficar preocupado, é você ficar ansioso antes de acontecer alguma coisa. Então, existe muita gente assim, existe muita gente que sofre por antecipação. E já foram feitas várias pesquisas mostrando que mais de 90% das coisas que a gente fica preocupado antecipadamente jamais irão acontecer. Então, imagina que desperdício de energia você ficar se preocupando, sendo que 90% dessas coisas que geram preocupação jamais irão acontecer. Então não se preocupe, se ocupe. Já ouviu falar que um ditadozinho antigo que diz que cabeça vazia é a oficina do demônio? Então, talvez se você está muito preocupado, está muito preocupada, talvez esteja faltando coisas para você fazer. Está com muito tempo livre? Por que não fazer um trabalho voluntário? A gente já falou algumas semanas atrás sobre solidariedade, que faz a pessoa ficar mais feliz, que faz a pessoa ficar mais saudável. E com certeza, se você tem muito tempo livre para ficar preocupando às vezes com coisas que jamais irão acontecer, então por que não fazer um trabalho voluntário? Tem tanto projeto social na cidade precisando da sua ajuda. Ele diz também: não se desespere, espere a poeira baixar, espere o tempo passar, espere a raiva desmanchar. Quantas oportunidades de ficar calado a gente perde às vezes, quantas oportunidades de não magoar as pessoas, de não falar palavras duras, por puro desespero. Existe um ditado que também diz o seguinte, que existem duas coisas que não tem jeito, que é a flecha quando é atirada e a palavra quando é dita. E com certeza, quando a gente fica desesperado, a gente fica totalmente com uma dificuldade de pensar corretamente, a gente tem a tendência a falar coisas que não deve e a fazer coisas que depois a gente vai se arrepender e muito. Então, muitas vezes, o melhor é não fazer nada, acalmar a mente, respirar fundo, esperar um pouco para que a gente possa começar a pensar na melhor saída para aquela situação. Ele diz também: não se canse, descanse,
Descanse a sua mente, as suas pernas, descanse de tudo. Olha, o que mais existe hoje são pessoas que não conseguem descansar de verdade. Ou seja, o que a gente faz? O que a gente está acostumado a fazer quando chega em casa do trabalho? A gente vai para a televisão, a gente vai assistir filme, a gente vai para o computador, a gente vai para as mídias sociais, mas a gente não para realmente um tempo para você ficar com você mesmo, para você pensar como é que foi seu dia, para você planejar o que você vai fazer amanhã, para você estar a sós com você, e muitas vezes é um tempo para você tirar a sós com Deus. Falta muito isso, esse silêncio, para que a gente possa nos ouvir e para que a gente possa ouvir a Deus também. O Bruno também diz o seguinte: não menospreze, preze por qualidade, preze por valores, preze por virtudes. Parece que tem pessoas que têm um prazer meio mórbido em menosprezar as pessoas, em diminuir as pessoas, em fazer fofoca de pessoas, em contar mentiras sobre pessoas. E é muito ruim isso. É muito ruim a pessoa se sentir menosprezado. Então, não faça isso. Se você quer fazer alguma coisa, não menospreze, mas preze. Preze pela virtude da verdade, do companheirismo, do amor, do encorajamento. Tenho certeza que vai dar muito mais fruto. Não maltrate. Trate bem as pessoas, trate bem os animais, trate bem o planeta. Olha, isso é uma coisa muito importante também. A gente aprender a cultivar a delicadeza, a cultivar a gentileza. Olha, o mundo, nossa cidade, o nosso estado está precisando o quê? De pessoas mais gentis. Hoje as pessoas estão tão intolerantes. Qualquer coisa, às vezes uma coisinha no trânsito, já tem aquela briga. Então, não maltrate as pessoas. Vamos começar a cultivar a gentileza. E você sabe que a gentileza gera gentileza. Se você começar a ser gentil com as pessoas, consequentemente as pessoas também irão ser gentis com você. Ele diz também assim, não conspire, inspire pessoas, inspire talentos, inspire saúde. Não se apavore, ore a Deus. Então, você está numa situação difícil, tem buscado força no Senhor? Então, conecte-se, reconecte-se com o divino. A religião é assim, é a verdadeira religação nossa com Deus. Então, não se apavore, ore. Fique agora com o quadro Gotas do Saber. Vou compartilhar com vocês um provérbio chinês, a gente não sabe o autor. Ele diz assim: se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque tem solução. Se o problema não tem solução, não esquente a cabeça, porque não tem solução. Parece piada, parece brincadeira, mas tem uma sabedoria implícita nesse provérbio. Muita gente fica muito preocupada, muito angustiada por problemas que às vezes não consegue resolver. E ao contrário, muitas pessoas ficam muito angustiadas, ansiosas, preocupadas com problemas que conseguem resolver. Então, vamos seguir o conselho do provérbio chinês. Se tem solução, não esquenta a cabeça. Se não tem solução, para que esquentar a cabeça? É apenas um desperdício de energia. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Cicobi Sul, Sierra Móveis, Arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata, Instituto Belader.